O planejamento semanal, ele é o planejamento mais operacional que tem. Ele é mais importante do que um planejamento diário, porque o planejamento diário é um planejamento de ajuste. Não é uma coisa para você pensar no que é prioridade, para você, tipo, o que será que eu tenho para fazer hoje? Não. Não perca tempo com isso no seu dia a dia, você vai surtar. Não é no dia que você vai ficar definindo as coisas. No dia você vai ver o seu planejamento semanal que você definiu para os 7 dias da semana, vai ver o que você já planejou para hoje, e aí sim você vai fazer ajustes, com base ali nas demandas do dia. Às vezes aparecem coisas urgentes, às vezes você está com uma super dor de cabeça e vai ter que mudar algumas coisas. Então você faz ajustes nesse planejamento diário. Uma vez por semana, o que eu faço? Eu vejo o calendário da semana, o calendário de aulas da semana. Para que eu faço isso? Eu reviso o calendário de aulas da semana para garantir que está tudo certo. Então, assim, eu vejo que segunda tem aula da Luana, terça tem aula da Malu, quarta tem a minha aula no YouTube, quinta é a Renata, sexta é a Ana Luísa, exemplo. Aí eu vejo se tá tudo ok, se tá todo mundo alocado direitinho, se gerou os links direitinho, eu vejo se tá tudo planejadinho, se a gente já criou esses materiais, se já tá dentro, se não tá dentro das aulas, se não foi mandada a newsletter, se tem que mandar comunicado, eu meio que organizo isso com a equipe, né? A partir de outubro eu que vou fazer tudo isso, então, mas no momento a gente organiza isso com a equipe para ver se os comunicados estão agendados, se os e-mails estão agendados, se está tudo certo com as aulas, se os professores precisam de alguma coisa e por aí vai. Essas aulas fixas, a gente já tem um material meio fixo, né? Então, por exemplo, a revisão semanal de projetos, a gente tem um material fixo, o planejamento semanal a gente já tem um material fixo. Então, o que eu faço? Uma vez por semana, eu gosto de fazer uma revisão desses slides, que é para poder corrigir erros, atualizar o material, melhorar a comunicação, a forma como eu escrevi alguma coisa, de repente atualizar uma imagem, né? Então, uma vez por semana eu gosto de fazer essa revisão dos materiais, para garantir que os professores tenham o que eles precisam, a forma mais atualizada possível de materiais para aquelas aulas. E dessa maneira eu também garanto que eu estou sempre de olho nesse material e sempre melhorando esse material. Então, isso para mim, como autora do método, mais do que apenas como professora, é muito importante, né? Reviso os materiais. Eu também crio, uma vez por semana, o roteiro das minhas aulas autorais. Então, por exemplo, quando eu faço uma aula tipo essa aqui de quarta-feira, na própria semana eu crio o roteiro dessa aula. Então, se eu tiver só uma aula na semana, eu vou dedicar um tempo, sei lá, 2 horas para 1 hora de aula. Mais ou menos assim que eu faço a programação. Se eu tenho 5 aulas, eu vou precisar de 10 horas de roteiro. Então, quando eu faço o planejamento semanal, eu vou levar isso em consideração. Por exemplo, no mês retrasado, em maio, eu tive a maravilhosa ideia de fazer 2 lives por dia, né, no Instagram, sobre alguns temas para preparar a galera para um workshop que eu ia fazer no final do mês. Então, se eu ia fazer 2 lives por dia, que estaria dando ali 1h30 de live, porque cada uma tinha mais ou menos uns 45 minutos, eu tinha que planejar no meu dia cerca de 3 horas para o roteiro dessas lives. Então, assim, veja que o professor sabe disso. A aula não é só o tempo que você gasta com a aula em si, é o tempo do planejamento também. Então, pode ser que você já tenha materiais fixos, como eu falei aqui, que eu tenho com algumas aulas, mas outras eu tenho que criar o roteiro. Agora, obviamente que nenhum roteiro vai ser criado do zero, né? Eu tenho muito material criado sobre o assunto, como eu falei, eu tenho aulas que, por exemplo, eu já fiz, eu só vou atualizar, então alguns roteiros são mais rápidos do que outros. Nesse momento também que eu crio o roteiro, eu também vejo a necessidade de novos materiais. E aí, aqui é uma dica, eu procuro simplificar ao máximo. Então, o que vocês estão vendo aqui, que eu estou fazendo, ó, o material dessa aula, eu não criei slides antes. Algumas aulas eu prefiro criar slides antes, porque tem muita coisa que eu quero colocar em texto e que eu não quero escrever, eu quero colocar na tela e explicar. Mas uma aula como essa aqui hoje, que eu vou explicar como eu faço, etc., eu prefiro anotar aqui junto com vocês. Esse material aqui vai ser compartilhado com a Malu e ela que vai criar a apostila com o resumo da aula, né? Que vai entrar lá no Organiza Flix e tal. Então, percebam que nesse momento que eu crio o roteiro, que eu vou verificar essa necessidade de novos materiais. E eu prefiro fazer isso enquanto eu faço o roteiro, porque para mim fica mais autêntico, fica mais
fica melhor, sabe, esse material, porque eu poderia falar, uma vez por mês eu vou definir que cada aula vai ter uma checklist, um template, não sei o que lá. Para mim, isso não funciona. Para outras pessoas, outros formatos, outros temas, pode funcionar. O que eu sei, por exemplo, a gente tem algumas coisas fixas, então eu sei que toda aula do Organiza Flix, a gente vai ter a aula editada, a gente vai ter o áudio para baixar e a gente vai ter o resumo em texto e o material que eu gerar durante a aula, sejam slides, sejam anotações. Então, a gente tem esse formato que a gente sabe que tem que entrar em cada uma das aulas, né? Mas, assim, especificamente quando for algo diferente, eu defino enquanto eu faço o roteiro. Então, assim, uma vez por semana eu gosto de ver as aulas da semana e revisar os materiais para fazer atualizações, corrigir erros, mas o planejamento mensal que eu fiz antes me ajuda a compreender qual que tem que ser o foco da semana em si para eu me organizar ao longo dos dias com os materiais das gravações. Então, uma coisa que eu gosto de fazer bastante, assim, é pensar o seguinte, tá, isso é legal. Puxa vida, ainda bem que eu lembrei de falar, que eu ia esquecer de falar isso. Porque, com base no tema da aula semanal, meio que eu vejo esse aulão de quarta-feira como o auge da semana em termos do conteúdo que eu vou entregar. Porque é o conteúdo mais robusto que eu entrego ao longo da semana, porque ele vai para o gratuito, ele vai para o pago. Então, ele é um conteúdo que eu sintetizo tudo o que eu quero ensinar naquela semana. Então, com base nesta aula, eu tiro várias ideias para levar para outros conteúdos, tanto para o blog quanto para o Instagram. A gente gera cortes desse material. Mas aí, o que acontece? Se a gente pega aqui, por exemplo, quando eu for definir os temas de agosto, a gente vai ter 4 quartas-feiras. Então, dia 7, 14, 21 e 28. Então, eu vou ter 4 aulões. Esses 4 aulões têm que ser os 4 melhores temas para aquele mês em questão, com base na área que a gente vai estar trabalhando no mês, mas também com base na sazonalidade. Como eu falei para vocês, esse mês a gente está falando de lazer, mas a gente também está aqui no momento de volta às aulas que os professores estão planejando, por isso que eu quis fazer essa aula. Eu achei que ela seria mais significativa do que o tema que eu tinha pensado anteriormente. Então, eu tenho essa possibilidade de mudar quando é uma aula minha. Quando é de outro professor, não dá, porque o professor já se planejou tudo, né? Mas quando é uma aula minha, eu tenho essa flexibilidade e essa é uma das coisas que eu mais gosto do meu trabalho como autônoma, poder mudar, né? Eu acho que é importante também ter essa percepção do que o público está precisando e poder mudar. Então, eu quero, nessas aulas da semana, trazer os melhores temas. Dessa maneira, eu consigo ter um foco para a minha semana. Então, se eu sei que nesta semana eu estou falando sobre planejamento de volta às aulas, tanto para professores quanto para alunos, mães e pais, isso vai ressoar em todos os meus conteúdos. Então, eu também planejo para a semana, com base, né, nesse foco da semana, direciono os conteúdos. Como assim, Thaís? Então, eu consigo pensar que ao longo da semana eu vou criar conteúdos, e aí esse tema, foco da semana, ele vai me ajudar a pensar em outros conteúdos. Então, uma vez por semana, eu também gosto de planejar os conteúdos que eu quero abordar. Então, eu falo assim, bom, no Instagram eu posto pelo menos uma vez por dia no feed. Eu posto nos stories a minha rotina. Você pode, daí, então, planejar um conteúdo, se você for criador de conteúdo também, que nem eu sou, você pode planejar alguns conteúdos. Então, eu falo assim, bom, já que a gente vai falar de planejamento de volta às aulas, eu posso fazer um carrossel com as dicas da aula de quarta-feira, e daí esse carrossel pode entrar na quinta ou na sexta, porque é o tempo de produzir. Eu posso fazer, de repente, uma checklist para mães e pais que estão organizando a volta às aulas. Eu vou pensando em conteúdos que eu posso fazer. Eu posso pegar algum corte dessa aula para gerar um vídeo curtinho para colocar no Instagram, porque eu sei que é um insight, alguma coisa legal que vai gerar um conteúdo para a galera. Eu posso, nos stories, falar sobre esse tema, abrir caixinha, responder perguntas, e se eu perceber que é um tema que tem muitas perguntas, eu posso, de repente, abrir uma live ali na semana e responder essas perguntas, porque vai ser mais legal responder em formato de vídeo. Ou eu posso pegar uma ou outra pergunta mais significativa e criar um post no feed do Instagram respondendo aquela pergunta, ou eu posso desenvolver, eu vejo que é um tópico que muita gente está problematizando, eu posso escrever um texto para o blog ou um texto para o LinkedIn sobre aquilo, se for uma coisa mais corporativa, uma coisa mais profissional, assim. Então, eu vou gerar conteúdo a partir dessas ideias, desse foco da semana.
né? Então, isso me ajuda a planejar esses conteúdos. Aí você pode estar se perguntando, mas Thaís, quando você planeja esses conteúdos e essas aulas, né, e etc, etc. Então, eu dedico 2 horas por semana para o planejamento do conteúdo e esse planejamento das aulas da semana. E eu, Thaís, faço isso aos domingos de manhã. Ai, Thaís, que absurdo você trabalha de domingo, onde está a produtividade compassiva? Gente, tem gente que vai fazer isso na segunda, tem gente que vai fazer isso na sexta. Você faz o melhor dia para você, tá bom? De acordo com a sua vida, as suas circunstâncias. Eu, Thaís, eu amo fazer esse planejamento no domingo de manhã. Eu acordo descansada, eu acordo inspirada, o mundo está silencioso, tá todo mundo dormindo, o filhote está dormindo, passarinhos cantam, eu abro a janela, acendo incenso, sabe assim? E planejo as minhas aulas e os meus conteúdos. Eu amo fazer isso no domingo, tá? Eu consigo, é meio que a minha vibe. Domingo é um dia que eu gosto de fazer, são 2 horas que eu faço isso pela manhã, então logo quando eu acordo, eu faço isso, não é uma coisa que toma o meu dia, que me atrapalha de alguma maneira, de forma alguma, eu amo fazer isso aqui. E se eu tiver que mudar, não quero fazer de domingo, quero domingo descansar, eu vou adiantar, eu vou fazer na sexta-feira, por exemplo, eu vou fazer no sábado, eu adianto isso para outro dia. Então, não é sobre o dia em questão, é sobre você escolher o melhor dia para você na semana, para você fazer esse planejamento. E aí, eu fazendo esse planejamento, onde que a gente vai fazer o planejamento? Da mesma maneira, eu pego aqui o planner, vamos lá. Eu pego aqui o planner, então, na versão semanal dele, então eu venho aqui na semana do dia 1º de agosto, cadê? Que semana que vem, ó. E aí eu vou planejar. E aí eu vou planejar tanto as aulas quanto os conteúdos que eu quero fazer pro dia. Então, assim, eu quero fazer na segunda-feira, eu quero colocar uma foto minha, mostrando o meu planejamento, tudo, e escrever sobre o planejamento, porque eu gosto de abrir a semana com uma foto editorial, digamos assim, né? Falando sobre o tema, etc, etc. Aí eu sei que na quarta eu vou dar aula, então talvez quinta ou sexta eu crio um carrossel com um resumo das dicas na aula. Então eu planejo para a semana como serão essas aulas e os conteúdos. Eu vejo que na quarta-feira eu vou fazer um aulão, eu prefiro criar o roteiro para esse aulão na segunda, porque se eu tiver algum material, eu deixo para fazer ele na terça. E aí eu vejo também, na terça-feira eu não vou fazer nenhuma aula ao vivo, então eu posso me planejar para na parte da tarde gravar. Por quê? Porque o que acontece? E aí eu vou voltar aqui para a gente fazer anotações, tá? Vou mostrar para vocês. Ó, isso aqui é o planejamento da semana. Aí, como eu falei para vocês, é muito importante ter essa percepção de quais são as suas responsabilidades profissionais, porque você precisa ter uma noção do que é a sua rotina diária nesse trabalho. Então, eu, Thaís, todos os dias leio notícias, artigos, blogs, revista, jornal, etc. Eu estudo. Então, eu estou lendo algum livro, eu pego algum tema específico que eu estou estudando para o foco da semana, ou para algo que eu estou estudando para pesquisa. Então, todos os dias. Quantas horas você lê por dia? Depende do meu dia. Tem dia que eu leio 5 minutos, tem dia que eu leio 2 horas. Então, é muito fluido isso para mim, mas todos os dias eu faço um pouquinho. Faço anotações, né? Então, isso aqui inclui modelos Zettelkasten também, de desenvolver ideias e tal. Então, todos os dias eu faço um pouquinho disso aqui. Todos os dias eu estou trabalhando nos meus materiais e aulas. Todos os dias eu escrevo e, conteúdos de modo geral. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eu gravo vídeos ou videoaulas, etc. Então, todos os dias eu faço isso aqui. Essa é a minha rotina diária. O meu planejamento semanal vai me ajudar a dar mais significado para esses contextos que eu tenho. Então, se eu sei que eu tenho que, por exemplo, escrever um roteiro para aula de quarta-feira, e eu sei que todos os dias eu faço isso aqui, que eu estou anotando aqui na tela, eu sei que, por exemplo, eu posso me planejar para na segunda-feira eu crio um bloco de tempo na minha agenda, como eu falei para vocês, o roteiro leva de 1 hora, leva de uma aula de 1 hora, leva 2 horas. Então, na segunda-feira, eu vou criar lá um bloco de tempo de 2 horas, falando, criar o roteiro da aula de quarta. Se não sou eu que faço a aula de quarta-feira, eu não vou criar esse bloco de tempo. Esse bloco de tempo, ele fica livre, esse horário fica livre para eu fazer outras coisas.
né? Então, por isso que o planejamento semanal é importante. Não dá para colocar uma coisa fixa que vai ficar repetindo ali, porque vai variar de acordo com o que eu tenho para fazer naquela semana. Então, por isso que o planejamento semanal é fundamental, mas para que um planejamento semanal seja bem feito, você tem que ter essa percepção das suas responsabilidades profissionais para você compreender quais são os seus diferentes contextos de trabalho no dia a dia, como esses aqui que eu estou mostrando na tela. Então, veja que todo planejamento faz parte de um planejamento maior. Essa rotina diária, esse planejamento diário faz parte do planejamento semanal, que faz parte do planejamento mensal, faz parte de um planejamento maior. Né? Então, você, dentro da sua condição de professor, vai avaliar. Você faz o planejamento do bimestre na escola, ou do trimestre, do semestre, você vai avaliar dentre esses planejamentos que são particularidades do seu trabalho, como que você vai adequar isso aqui.